Sou Pedro Robato, estou aqui para dar mais uma videoaula para vocês. Sou clarinetista e estou participando do projeto Espiral. E hoje o tema da nossa aula vai ser sobre estratégias para o desenvolvimento da leitura de primeira vista. Então, a leitura à primeira vista é uma habilidade que eu considero bastante importante para um músico de orquestra, de banda, de grupo de câmara, porque a leitura à primeira vista te dá uma facilidade e ganha de tempo, né, durante o trabalho. Às vezes surge uma música nova, precisa a gente fazer uma leitura rápida e aí às vezes o músico não tem tempo de estudar em casa. Então, você ter uma boa primeira vista vai facilitar bastante o trabalho do grupo e também da própria leitura individual das suas obras que você quer estudar. E muitas vezes, quem tem dificuldade de leitura passa muito tempo até conseguir dominar, né, digamos, a obra como um todo, leitura de ritmo, de notas. Então, eu tive sorte de conseguir desenvolver uma forte, quer dizer, sorte e ao mesmo tempo muito trabalho também, e considero que eu tenho uma boa primeira vista, mas eu gostaria de pontuar algumas experiências que funcionou bastante para mim e que eu acho que pode funcionar para os alunos que estão aí começando. A primeira coisa é você ter fome de partitura, você ter, sabe, eu adorava a música, então toda a partitura que eu via eu já queria tocar, né? Por um lado, isso gera um problema, porque às vezes você é muito jovem, não fica concentrado em uma obra só, quer ler o maior número possível de obras, né? Então, mas por outro lado, você acaba desenvolvendo uma boa primeira vista, que foi no meu caso. O ideal seria conciliar as duas coisas, você dedicar algumas horas do seu estudo para todo dia pegar uma obra nova, né? Então, digamos, se você estuda 2 horas por dia, se você dedicar meia hora, 20 minutos por dia, de sempre buscar fazer uma leitura nova, você vai aos poucos ganhando essa prática de primeira vista. Eu comecei a tocar clarineta aos meus 14 anos de idade. Comecei do zero, não sabia ler partitura. Quem deu as primeiras dicas de leitura foi o meu irmão Lucas, que já tocava flauta. E interessante que eu no início não tinha muitas partituras, mas meu irmão tinha muitas obras, né, para flauta. E eu gostava de pegar os métodos de flauta e sair tocando. E às vezes era numa região que não era propícia para o clarinete, mas talvez isso tenha me ajudado também a desenvolver a primeira vista, de eu pegar obras que não é do repertório meu, né? E então isso foi um fator que me ajudou, né? E outro fator também que acho que foi também super importante foi eu entrar logo no primeiro semestre dos meus estudos musicais. Eu tinha as aulas individuais com meu professor Klaus, na Universidade Federal da Bahia, mas fazia parte da banda sinfônica da Escola de Música. Na época era o professor Ross Schwebel, o maestro, né? E a gente fazia um trabalho muito intenso de repertório. Ele tinha muito repertório sinfônico para a banda e também muitos dobrados, obras brasileiras, da música brasileira para a banda. E para mim foi também fundamental essa prática, né? A gente tinha ensaios regulares e eu comecei tocando terceira clarineta, depois para segunda, depois primeira e depois espala, né? Então eu devo a prática da banda, a capacidade minha de ter que lidar com obras difíceis, né? Partituras onde a clarineta muitas vezes fazia o papel do violino. Nossa banda tocava muitas obras sinfônicas para orquestra, transcritas para a banda. E a clarineta fazia na maioria das vezes, a parte do violino. Então também tinha passagens
que não eram normais da clarineta, passagens muito agudas e de dificuldade técnica, que era escrita pensando no instrumento de cordas. Então também para mim foi um desafio, né? E então foi muito bom, muito importante na minha formação. Me ajudou muito na leitura da primeira vista, né? E a outra coisa, assim, que eu também recomendo demais é o clarinetista tem um objetivo de estar sempre, a cada semana, procurando um estudo novo, por exemplo, ou um movimento de uma obra. Você fazer aquela leitura, tentar deixar o mais pronto possível e já partir para outra, né? Lógico que uma obra mais complexa, a gente tem que ficar nela mais tempo, às vezes meses, 3, 4 meses, para dominar uma obra só. Mas se a gente tiver esse intuito de estar sempre, a cada semana, buscando né, terminar pelo menos uma obra, um estudo, vai ajudar muito também na primeira vista. Então, nas aulas passadas que eu já gravei aqui, as videoaulas, eu falei que eu gostei muito de trabalhar pelo método Kreutsch, que eram 400 exercícios, e eu botei na minha meta que eu queria estudar uma tonalidade, uma página pelo menos, por semana. Cada página, eu me lembro que tinha uma média de 10 estudos pequenos, assim, e para mim era um desafio. Então eu queria estudar aquilo, então aquilo me forçava a conseguir ler bem, né? E, então no período de 2 anos, assim, eu consegui fazer todo o método, né? Isso também foi muito bom para mim, né? Porque o método ele era progressivo, né? Cada semana uma dificuldade a mais, uma tonalidade a mais, com mais tonalidades, porque também não adianta ficar só lendo partituras do mesmo nível. À medida que você vai crescendo, a gente tem que buscar sempre, né, uma escalada de dificuldade. Comecei com obras fáceis e eu já quero ler uma obra na frente. Sempre buscando uma dificuldade como desafio, né? Eu tive a experiência também de morar 1 ano na Alemanha, estudei com o professor Wolfgang Mayer, e lá também ele tinha uma dinâmica muito rápida de leitura de obras. Então ele me dava um concerto, como eu estava lá totalmente dedicado aos estudos, né, não fazia quase mais nada no sexto da clarineta, então eu pegava aquele concerto, por exemplo, o concerto de Kromer, ele me dava a partitura, aí eu passava o fim de semana todo estudando, durante a semana até chegar à aula, e tocava para ele. E geralmente já eram os 3 movimentos. Aí ele fazia as observações dele e já me passava um outro concerto, ou uma outra sonata, ou outra peça. E eu ficava até assim surpreso, não vai continuar trabalhando mais? Ele pegava mais tarde, ele revisava, mas ele me fazia estar sempre lendo uma obra nova. Então, gente, isso é muito importante para vocês, forçar essa leitura. E eu vou falar uma última técnicazinha que eu gosto de fazer na leitura à primeira vista, funciona comigo, é o seguinte: eu tenho uma visão periférica da partitura. Em vez de ficar lendo nota por nota, eu já fico olhando o todo. Eu estou lendo aqui, por exemplo, a nota Dó, mas eu já sei que as próximas notas vai ser um arpejo de Dó maior, vai ter um Mi, Sol, outro Dó. Então eu já estou tocando aquele Dó e já olhando o que vem na frente. Então esse tipo de coisa vai ajudar também, essa visão periférica, né? E outra coisa também importante na leitura à primeira vista é você conhecer a linguagem, né? Quando você está acostumado a tocar, por exemplo, um estilo, digamos, clássico de Mozart, quando você for tocar uma obra que você não gosta de Mozart, os ouvidos já estão acostumados àquela música. A mesma coisa com Brahms ou a linguagem contemporânea. E isso vai entrando, digamos, na sua intuição. Então você tem que, de certa forma, conhecer os estilos, tocar muito, por isso que é importante ler várias partituras, para quando aparecer algo novo, você já tem ideia do que é aquilo. A mesma coisa com as escalas, os arpejos. Quando você já estudou um arpejo e vir na partitura o arpejo, aquilo já está no seu subconsciente e já sabe o que vai tocar. Então é essa junção de coisas que vai ajudar, né? A prática,
os estudos técnicos aliados na partitura e o conhecimento estilístico de cada obra de acordo com sua época. Vai ajudar também na primeira vista. Então espero que tenha ajudado essas minhas dicas, né? E até a próxima videoaula. Um abraço.